Estamos de volta, pessoal. Continuando aqui nossa lição 2, a gente vai falar aqui sobre o tópico 2C, elaborar documentos legais. Objetivos abordados do exame é o item 1.1, compare, contraste relatórios de governança, risco e conformidade. Vamos aqui para nossa introdução, então. Uma vez que todos tenham concordado com os termos, a equipe precisará elaborar os documentos legais que definem o trabalho que a equipe realizará. Nessa sessão, revisaremos a parte da documentação que pode ser necessária antes do teste, que inclui um contrato de confidencialidade, famoso NDA lá, né? E um State of Work, além do Master Service Agreement. São 3 coisinhas aqui que certeza que você vai cair na prova, viu? Embora cada um dos documentos tenha sua própria finalidade, eles descreverão detalhes específicos como obrigações do cliente, direitos de rescisão para ambas as partes e outros detalhes relevantes. Vamos começar aqui então como garantir a confidencialidade. Ao testar um sistema, a equipe deve evitar gerar responsabilidades, garantindo que todos tomem as precauções necessárias para proteger a confidencialidade dos dados. E algumas leis específicas aqui podem ser aplicadas, como por exemplo, essa lei que é a GLBA, a Greenwich Bliley Act, é isso mesmo? Bliley. Exige que as instituições financeiras garantam a segurança e confidencialidade das informações dos clientes. Isso lá no ZEUA, né? Não é aplicado aqui pra gente. Aí onde eu falo pra vocês que essas leis, como elas não se aplicam aqui no Brasil, é difícil a gente, né, ter uma noção assim já, né? Tipo, não, já ouvi falar. Então a gente tem que estudar um pouquinho mais elas pra não ter problema lá na prova, né? Driver's Privacy Protection Act, que seria a Lei de Proteção à Privacidade do Motorista, ela rege a privacidade e a divulgação de informações pessoais coletadas pelos departamentos estaduais de veículos automotores. E a IPA, que essa aqui é bastante conhecida, né? A Health Insurance Portability and Accountability Act, estabelece padrões nacionais para proteger a privacidade dos registros médicos dos indivíduos. Isso aqui entra como parte de prontuário médico e tal. Tem essa questão aqui de proteger justamente nesse ponto aí. Por causa dos requisitos de confidencialidade, cada membro da equipe provavelmente terá que assinar um contrato de confidencialidade, que é o famoso NDA lá, o Not Disclosure Agreement, né? Um acordo de não divulgação. O NDA é um documento legal que estipula que as partes não compartilharão informações confidenciais, conhecimento ou materiais com terceiros não autorizados. E os desdobramentos disso, né? As multas e tudo mais, se isso vazar. Vamos falar aqui agora sobre permissões, né, para atacar. Um pentest simula a abordagem de um hacker não autorizado atacando um sistema para avaliar a segurança de uma organização. É importante conscientizar o cliente de que a equipe do pentest tomará medidas de precaução para proteger os sistemas, mas que certos tipos de testes podem causar danos, algumas indisponibilidades, né? Por exemplo, ao testar recursos internos em uma rede da Microsoft, se a equipe conseguir violar o diretório ativo, mais conhecido como Active Directory, a capacidade de comunicação do servidor poderá ser afetada. Isso, por sua vez, pode causar uma interrupção generalizada de vários serviços. Depois que todos tiverem revisado todos os requisitos em escopo relacionado ao exercício do pentest, a equipe precisará criar uma documentação final que forneça autorização por escrito para conduzir as atividades, que seria propriamente dito ali a assinatura para você poder iniciar o pentest, né? A maioria dos documentos inclui as seguintes informações: nomes da entidade ou indivíduos autorizados a realizar o pentest, a equipe no caso, quais redes, hosts e aplicativos específicos devem ser incluídos no pentest, o período de validade da autorização, técnicas adequadas de tratamento de dados, diretrizes de relatórios e cadeia de comando, diretrizes que descrevem quando o teste deve ser encerrado. A parte lá do cronograma, né? Seguindo aqui então para o nosso MSA, o Master Service Agreement. Esse MSA, a gente aqui no Brasil, a gente não tem esse documento propriamente dito, mas ele seria como se fosse um contrato geralzão, digamos assim. E aí, dentro dele, teria uns outros tipos de documentos. É mais ou menos isso para a gente fazer uma comparação e a gente entender melhor. É um contrato que estabelece precedência de diretrizes para quaisquer documentos comerciais executados entre duas partes. Pode ser usado para cobrir custos recorrentes e encargos adicionais imprevistos que possam ocorrer durante um projeto sem necessidade de um novo contrato. Alguns elementos devem incluir detalhes sobre o escopo do projeto e uma definição do trabalho a ser executado, especificações de remuneração que incluem faturamento e qualquer relatório exigido quando enviado, requisitos de autorizações, licenças ou certificações, diretrizes de segurança e preocupações ambientais, seguros como geral e de responsabilidade civil. Como eu disse para vocês,
A gente não, pelo menos eu nunca vi aqui no Brasil esse Master Service Agreement, que seria um acordo maior aqui, né, master geral assim de serviço. A gente tem um contrato. Então, um contrato e dentro dele vai ter algumas cláusulas ali. Eu acho que seria mais ou menos isso se a gente fosse fazer um comparativo. A gente tem um Statement of Work, que seria basicamente o que vai ser feito, como se fosse tipo assim, os atributos ali de trabalho, como que vai ser seguido esse trabalho. É um documento que define as expectativas para um acordo comercial específico. Normalmente inclui lista de entregáveis, responsabilidade de ambas as partes, marcos de pagamentos, agendamentos, cronogramas e outros termos. Também é algo que no Brasil nunca vi isso. Seria mais ou menos, sei lá, um cronograma com lista de entregáveis. Também, normalmente a gente sempre coloca isso em cláusulas dentro de um contrato. Preparação do SLA, que o SLA é o Service Level Agreement. Essa aqui a gente já tem um pouco mais no Brasil, que seria os acordos de nível de serviço, né? O que você vai entender como o mínimo ali aceitável do serviço, né? É um contrato que descreve os termos detalhados sobre os quais o serviço é fornecido, incluindo os motivos pelos quais o contrato pode ser rescindido. Estabelece as métricas pelas quais esse serviço será medido e as soluções ou penalidades, se houver, caso os níveis de serviço acordados não sejam alcançados. Ou seja, tem que fazer no mínimo aquilo ali. Se não conseguir, multa, glosa de contrato, enfim. Pode incluir termos para controle de acesso e segurança e avaliações de risco, além de requisitos para processamento de dados confidenciais e privados. Esse SLA é mais tranquilo, né? Mesmo quem nunca estudou ITIL tem noção do que é um SLA. E aqui eu trouxe um detalhe importante para a gente ver. A equipe precisará garantir o cumprimento dos requisitos e padrões de desempenho que constarem em todos os contratos que você celebrar como prestador de serviço. Tá no contrato, tem que seguir. Continuando aqui a parte do SLA ainda, além dos termos sobre os quais o serviço será fornecido, a equipe precisa incluir isenções de responsabilidade relacionadas ao pentest na documentação final. Olha, a gente vai tentar evitar que o sistema não caia, mas se o sistema cair não é culpa nossa, o problema é de vocês. É tipo isso, né? Tentar tirar o corpo ali da jogada ali um pouco para evitar aquelas ações judiciais que a gente viu nas aulas passadas. Certifique-se de identificar a autoridade e assinatura adequada que pode autorizar o teste. Altamente recomendável que todas as partes providenciem a revisão legal do documento de autorização. Após tudo pronto, é hora de começar o pentest. Então assim, tudo tem que estar detalhado, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Porque se não tiver em contrato e o negócio escapar, pode rolar algumas multinhas aí. E aí, não é interessante que a gente leve algumas multinhas, porque aí vai embora o lucro da empresa, né? Então, bom, pessoal, basicamente isso, esse tópico C.